marketing? Vamos sim, é um papo sobre a enfim, vida. Sobre a vida, realmente, porque acaba sendo também sobre a vida, né? Sim. Deixa eu ver aqui rapidão. Peraí, meu produtor aí. Eu vi essa cena, tu fazendo isso aí com aquela música tocando na minha cabeça. Salva-me, deixa. Bora. Tu começa? Não. Vamos seguir roteiro. Como que a gente vai se... Tentar pensar alguma coisa. Tranquilo. Muito bom dia, empresários, aí profissionais de marketing, pessoas que acompanham o nosso DataCast, que é um podcast feito voltado para marketing e negócios. E hoje eu, Zac e Elis estamos aqui com Luísa Fernandes, ela que é formada em Direito, é especialista em Gestão de Negócios, e hoje ela está atuando no grupo Cantanhede, né? Empresas como Atlântica, Internacional Marítima. E o tema do nosso podcast é: você está vendendo errado. O que quem compra realmente quer saber antes de fechar um negócio. Então, a Luísa Fernandes vai se apresentar um pouquinho para a gente e ela vai falar um pouco mais sobre a experiência dela ao longo dessa trajetória no Grupo Cantanhede. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada, Zac. Bom, primeiramente dizer que é uma satisfação estar aqui. Compartilhar um pouquinho da minha história também. Enfim, estou no grupo Cantanhede, estou há aproximadamente 3 anos, né? E a gente está trilhando uma trajetória sempre em prol de desenvolvimento, buscar sempre novos caminhos em prol de novos resultados. Eu acho que isso aqui realmente move uma empresa e realmente poder buscar novas perspectivas. Eu acho que isso que realmente move um negócio, né? Eu hoje atuo dentro da área de suprimentos, do setor de compras. Eu estou ali na área de contratação, de produtos, bens e serviços, né? Porque ali a gente lida diariamente com várias coisas e bem, a gente posso tentar um pouquinho? Pode. Mas aí a gente vai continuar o tema ou voltar? Eu só quero aproveitar de fazer uma pergunta, Luísa. Uhum. Para você contar um pouco mais para a gente sobre quem é o Grupo Cantanhede hoje, falar um pouco mais para a gente sobre a Internacional Marítima, sobre a Atlântica, o que essas empresas fazem mesmo no mercado maranhense e até em outros estados, porque eu sei já que a Internacional Marítima ela já tem aí o Grupo Cantanhede desde 1975, né? Pelo menos a Atlântica. Atlântica. Eu não sei se as outras vêm de antes disso, se o Grupo Cantanhede começou muito antes e no que de fato atuam essas empresas, né? Tá, então vamos contar um pouquinho, né? Bom, o Grupo Cantanhede, ele já vem de algum tempo aí atrás. Ele atua, são ao todo hoje, são 18 empresas. Atuantes em facilities, que são a Atlântica Serviços Gerais e a Atlântica Segurança Técnica. Também a gente fala da ILV, que é a interlocação, que trata sobre aluguel de equipamentos de grande porte também. A indústria naval catarinense, que também a gente também fala de segmento de atuação de construção naval, de bate-vento também, de construção de embarcações de lazer. Coisa, né? Muita, tô aqui. Também, até me perdi já. Também, a gente também fala de estaleiro.
aqui em São Luís e também lá no Navegantes. Então, a gente fala... Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas, enfim, a Internacional Marítima, que também trata de serviços marítimos, apoio a serviço, todo tipo de serviço marítimo, serviço de travessia, a gente fala de travessia, a gente fala de apoio a portuário, a gente fala de sinalização náutica, a gente fala de todo esse tipo de serviço marítimo mesmo no geral. Então, e aí a gente vai tratando também de contratos com a Petrobras, e aí a gente fala de um grande... algo que vem crescendo mesmo com o tempo, né? Hoje em dia, a atuação em alguns estados do Brasil, vamos falar aqui no Maranhão, Bahia, Pará, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí a gente vai a gente vai falando de um bom crescimento. Até porque é um grupo, né? Então É um grupo que vem crescendo. Graças também, eu posso falar aqui, as lideranças, as boas lideranças que o grupo tem. Isso, com certeza, são pilares, de prestigiar, né? São pilares, com certeza. E que pessoas de grande competência. Isso eu não posso deixar de dizer. São lideranças que realmente atuam, e aqui a gente fala de bom desempenho, de boas equipes também, porque as lideranças, elas atuam e né, elas constroem boas equipes, elas estão ali no dia a dia, né, construindo e fazendo realmente o trabalho acontecer. Eu acho que é isso, é mais importante, né? É uma história realmente que eu acredito que vem sendo construída, né? Eu venho de uma empresa familiar, né? Então, eu posso realmente dizer que as boas lideranças ali que estão agindo estrategicamente, ali eu estou falando dentro do eixo corporativo estratégico, eu acho que vem desempenhando um papel fundamental, realmente, para que as coisas possam acontecer da melhor forma, em busca de novos negócios. Eu acho que buscar novas perspectivas de negócios e estar sempre com esse olhar. Eu acho que aí, puxando também pro empreendedorismo, eu acho que eu particularmente posso dizer que eu venho aprendendo muito, né? E eu acho que é isso, é realmente buscar como que eu vou dizer, um olhar e um enveredamento assim, realmente de olhar para frente, né? E apesar dos desafios, poder seguir em frente e poder buscar alcançar novos patamares, né? Eu acho que... Heloísa, aproveitando e complementando essa tua fala, porque a gente está falando que tu atua no setor de compras, né? No setor de suprimentos, né? Então, como é atuar no setor de suprimentos de uma empresa tão grande assim, que tem tantos contratos, que provavelmente tem tantas compras? Como foi assim no começo para ti, quando você chegou nessa área lá? Olha, sendo bem sincera, eu posso dizer que foi bem, até como eu tinha comentado com vocês, foi assim, eu senti que eu caí meio que de paraquedas, né? Eu acho que isso é bem legal dizer, porque para mim foi um impacto de imediato, né? E assim, surge realmente um receio ali, um certo medo ali do que pode acontecer, até porque eu nunca tinha atuado em algo assim. Para mim, realmente era algo, nossa, como é que vai ser? Mas
eu posso dizer que eu venho aprendendo muito. Eu acho que, mais uma vez, as lideranças, ali eu posso dizer até da supervisora de suprimentos é excelente, ali a Taylor, eu posso falar dela. Mas assim, é grandioso, sabe? É grandioso e, ao mesmo tempo, satisfatório poder fazer parte de um grupo assim. Nós temos são muitos processos. Eu posso dizer, eu não fico em todas as partes de contratação, né? Mas relativamente a todos os contratos, mas ali a gente tem uma vasta gama de contratações, né? Então, o que eu posso dizer é que o aprendizado vem sendo contínuo, né? Sim. Vem sendo contínuo e, enfim, a gente vem... Eu vejo que tem muitos profissionais que também caem de paraquedas nas empresas nessa profissão, né? Uhum. E aí, assim, tem profissionais da área que também vão estar assistindo a gente, né? Tem aquelas pessoas que também chegaram e não... Nossa, essa experiência aqui é nova para mim. E aí, o que tu diria, assim, de mais desafiador que tu enfrentou? E o que tu pode dizer também de superação do que tu enfrentou, né? Em relação a essa gestão, né, de compras, né, no teu dia a dia, de como que aconteceu, esses desafios, a força que tu encontrou, então, a praticidade, o que vem, assim, incluindo, né, nesse teu, posso dizer até que no perfil profissional, né, dessa área. É muito legal essa pergunta, né? Porque são desafios que a gente enfrenta. E também, desde quando eu entrei na empresa, eu passei a perceber que são desafios que a gente tem na vida, né? E que a gente pode também passar. E isso é muito legal também. Mas uma coisa, assim, que eu posso pegar o gancho, assim, disso que tu falou, especificamente sobre a tomada de decisão, sabe? É porque a gente fala de gestão, a gente está ali lidando diariamente com processos, e ali a gente também lida com análise de risco, a gestão de risco, análise de risco, e ali, enfim, ainda que tudo isso seja constante no dia a dia, mas eu acho que a tomada de decisão é algo realmente que, para mim, né, como você perguntou, é algo para mim que foi desafiador. Desafiador. A tomada de decisão, de realmente no caso, eu me senti assim, dotada, né, de poder de decisão sobre se a gente está decidindo ali alguma cotação, a gente está decidindo ali alguma compra, né, porque a gente recebe cotação. E eu acho que isso é engrandecedor, né? Querendo ou não, puxando aqui para a questão não só profissional, mas pessoal, acaba juntando também as duas coisas. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente poder também se sentir capaz disso, né? Engrandecedor, assim, mas também é muito difícil, né? Porque também, eu acho que essa parte também envolve... de fato, envolve... Porque essa tomada de decisão, grandes variáveis, ela vai interferir na empresa como um todo, né? A parte de compras, exatamente. Porque ali uma empresa, ela é um organismo, um ser vivo ali, né? Então, acho que quando você compra ou faz um tipo nessa área, né? Ela vai gerar um impacto ali. Vai gerar um impacto presente e futuro da empresa, né? Então, realmente, a tomada de decisão deve ser um ponto bem mais difícil em relação a essa parte de compras, né? Aí, já pegando esse gancho, né, de tomada de decisão,
O que te faz assim levar a tomar de decisão desse setor de compras? O que você avalia de melhor assim para a empresa? O que você descarta ou o que você apura ali do que possa realmente ser melhor para aquela empresa naquele determinado setor ali ou compra que você está fazendo? Olha, eu acredito assim que toda empresa, ela até puxando aqui para o tema, né? Mas toda empresa ela precisa fazer uma análise, né, do que é comprado. Todo vendedor, ele precisa, eu acredito assim que ele precisa saber o que o cliente quer, né? O que quem está comprando quer, de fato. Porque eu acho que, assim, muitas vezes o que acontece, ou pode acontecer, é que o vendedor ele vai vender o produto assim sem entender o cliente, né? E isso acaba sendo delicado e prejudicial por um lado, né? Porque eu acredito assim que o cliente quer, quem está comprando quer, é realmente credibilidade, é realmente ter segurança naquilo que está sendo oferecido, né? O que o fornecedor está entregando, na entrega também, realmente no que está sendo entregue, sim. Enfim, no entendimento mesmo do que o vendedor, se ele está entendendo realmente, levando aqui para o lado da empresa, o que o vendedor, o fornecedor está entendendo sobre a empresa, né? Sim. E para poder, para a própria empresa também sentir segurança naquilo que está sendo oferecido para ela. Sim. E aí acho que envolve também o histórico do fornecedor. Eu já ia até lhe perguntar sobre isso. O que faz vocês avaliar essa questão de melhores fornecedores, né? Essa percepção de vocês. O que faz isso, assim, vocês botarem na balança do melhor para a empresa em relação à compra? E aí, pois é, aí envolve também, eu acredito assim, que é todo um conjunto, sim, né? Eu acho que envolve também a gente avaliar não só o produto. Eu acho que é assim, toda empresa, na verdade, quando ela vai, o comprador, quando ele vai comprar, ele não vai avaliar só o produto. E até porque eu acredito que isso seria talvez um erro, né? Analisar só o produto, só o preço, mas também poder analisar outras variáveis, né? Que a gente fala, atendimento principalmente também, a gente fala do diálogo. Eu acho que assim, do diálogo que o fornecedor tem, né? O relacionamento e principalmente a parceria, porque sim, eu acho que a parceria também é adquirida a partir do diálogo, né? E aí a gente fala também de uma coisa do pós-venda. Eu acho que isso é fundamental. Sim. A gente tratar do pós-venda, porque muitas vezes acontece, eu acho que isso não só em empresas, né? Aqui eu acredito que a gente fala de um vendedor que muitas vezes oferece o produto ou serviço ao cliente, e aí que o negócio é fechado e deixa de oferecer qualquer tipo de suporte no pós-venda. Já vendeu, já lucrou, então não importa mais, né? Não interessa mais. Mas, assim, eu tenho uma dúvida muito nisso, assim, e como que vocês conseguem perceber, assim, esse valor? Essa empresa é muito boa pra gente, essa compra vai ser excelente, vai impactar positivamente pra gente. Como é que vocês conseguem, assim, olhar essa compra, né, como algo positivo para vocês? O que vocês consideram, assim, de melhor para isso? Você está falando, claro, do atendimento, até da responsabilidade deles, né, ali do que eles entregam, vocês conseguem ver, mas como é essa parte desse relacionamento de vocês perceber que vai ser uma boa compra ali para a empresa? Olha, assim,
falando aqui da minha percepção. Sim, claro, né? claro. Eu acredito assim, que ao analisar primeiramente quando uma proposta chega, eu acredito que é preciso, enfim, toda empresa, assim, eu acho que é preciso avaliar primeiramente o que a empresa está precisando. Sim. Eu acho que o primeiro passo assim seria isso, o que a empresa está precisando, o que ela está buscando e o que ela está necessitando de fato. Qual é a solução que ela está procurando. Porque, na verdade, o que o vendedor vai oferecer é, de fato, solucionar o problema ou a necessidade da empresa, do que ela está realmente precisando. Sim. Então, esse é um ponto fundamental, Claro. né, que precisa ser analisado, mas dentre outros pontos, eu acredito que a gente vai analisar também outras variáveis, né? A gente vai analisar os riscos envolvidos naquela contratação. A gente está falando de uma gestão de riscos que também precisa de alguma forma haver, né, dentro dentro da área. A gente está falando de outras variáveis, a gente está falando de preço, claro, mas não só isso, né? Até porque isso não é o todo, não é o que realmente vai realmente fazer acontecer. Que às vezes o preço não tem o valor, né? Ali daquela compra, posso dizer assim. Pronto, uma outra coisa, a geração de valor. Sim. Né? Eu acho que isso é muito fundamental também. Geração de valor e a vantagem que a empresa vai ter a partir daquela contratação. A gente vai estar falando de várias outras vertentes que enfim... Acaba sendo uma compra complexa, né? Porque vocês têm que avaliar muita coisa. É uma conjuntura, né? A longo prazo, Sim. Risco financeiro. A gente está falando de riscos mensuráveis também, o que a gente pode calcular de risco a longo prazo, né? E isso a gente precisa também saber em números. Eu acredito que é importante saber em números. Então, enfim... passa por uma avaliação um pouco que rigorosa, né? Uma avaliação boa, mas que precisa haver, sabe? É necessário mesmo. Assim, não também que seja uma coisa burocrática, né? E tudo, não. Mas que isso precisa haver para que a gente possa realmente gerar bons resultados para a empresa, né? A gente precisa criar eu acho que é aí que entra uma boa gestão, né? Uma gestão eficiente que possa também a gente ter um acompanhamento, né? Do que é feito e enfim. Heloísa, mas aí como é que vocês buscam esses fornecedores? Como é que é a busca de vocês? É por indicação? Vocês buscam no Google? Vocês fazem... Como é que é a análise disso para vocês procurarem esses fornecedores? Olha, eu posso dizer que eu não... Dentro da empresa, eu não estou dentro dessa parte, né? Dessa parte. Mas os fornecedores, eu sei assim que as pessoas que buscam os fornecedores, aqui eu falo, enfim, não estou falando somente em licitação, né? Não partindo para licitação, mas a empresa ela tem boas pessoas que são treinadas. Eu acho que buscam diversos canais. Sim. E isso é basilar, quase que assim na empresa, sabe?
a empresa procura buscar melhores condições, enfim, para toda... De toda forma, sabe? E aí existe treinamento também para isso. E isso é feito também um acompanhamento contínuo em todos os setores da empresa. Enfim, isso é muito importante, né? Acho que isso é bem como que eu vou dizer? Isso é bem construtivo. Sim. Eu perguntei isso, Zac, para ela, porque as empresas hoje, assim, tem por indicação, né? Que aquelas empresas que ela já tem ali todos os fornecedores, ali tudo, né? Certinho, por indicação. E tem aquelas também que buscam essas empresas online. E é aí que entra o marketing, né? Por quê? Porque quando as empresas não estão online, como é que essas empresas, feito, né, assim, a sua, vai encontrá-las? Como? Então, assim, é importante a gente analisar essa questão, como o marketing ele gera essa percepção de valor, como essas empresas elas realmente precisam estar online, gerando essa autoridade, gerando essa responsabilidade, gerando toda essa autonomia ali do que ela faz, mostrando realmente cases de sucesso, realmente mostrando a responsabilidade do que essas empresas buscam, né? E às vezes, acredito que muitas são muitas boas, mas que não estão em buscas, não estão naquele olhar... mecanismo de busca, né? Eles não estão visíveis, não aparecem para quem está procurando. Sim. Não aparece. E aí, o quanto o marketing é importante para essas, como você, nessa tomada de decisão, ou então daquelas pessoas que buscam esses fornecedores. Por isso que eu perguntei aonde que vocês buscam, né? Aonde, como, ou se é só por indicação. Porque realmente as empresas elas precisam ver esse contexto e que elas precisam estar online exatamente para elas serem vistas como realmente o possível fornecedor de alguma empresa, né, Zac? Cara, aproveitando isso que Elis falou, tem uma pergunta polêmica para fazer para ti. Ai, vamos. Pergunta polêmica aqui no DataCast, que ela estava falando sobre marketing, né? E às vezes você encontra aquela empresa ali que realmente ela está disponível em mecanismo de busca, ela aparece como uma boa proposta, uma boa solução, mas ela erra feio com vocês. Então, quais foram os principais erros que empresas que tentaram vender para vocês cometeram? Nossa, assim, eu vou tentar te responder, né? Assim, porque talvez eu também não seja a melhor pessoa, né, para responder sobre isso. Mas eu acho que os erros, eles vêm principalmente da confiança, da falta de credibilidade, né? E aí a gente fala de coisas que podem até parecer simples, né? Mas uma simples falta de responder um e-mail, ou então uma simples falta, não sei... Falta de clareza na comunicação, falta de clareza, né? Comunicação. Eu acho que a comunicação é essencial. Por isso que o diálogo também se faz essencial. Eu acredito que os principais erros eles estão mais aí, sabe? De não passar realmente o que é prometido. De não cumprir, na verdade, o que é falado. E isso assim, dentro de um ambiente empresarial é crucial, sabe? A gente não ter uma clareza, a gente não ter profissionalismo retorno, ali, né? Um retorno, o que se caracteriza mesmo como profissionalismo, porque a própria falta de retorno, o próprio não cumprimento, eu acho que a gente está falando também de não cumprimento de prazos. Cultura de não cumprimento de prazo, né? Cultura de não entendimento também do funcionamento da empresa. E agora eu tô pensando aqui porque, assim, lá na empresa existem muitos prazos, existem funcionamentos, existem
funcionamento de processos. Existem processos muito bem elaborados e assim, eu acredito que para um bom atendimento, assim, o vendedor, né, o fornecedor, de toda forma, ele precisa ter um bom diálogo, né? Porque, assim, é um bom diálogo para que as coisas possam fluir da melhor forma. E que resolve os processos tudo. também da empresa possam ser seguidos e que possa ter uma clareza também, o próprio vendedor possa ter uma clareza também dos processos internos, do funcionamento interno, dos próprios enfim, dos próprios processos mesmo de funcionamento dentro da empresa, porque isso vai com certeza fortalecer e fazer, né, uma parceria, né, da empresa com o fornecedor. E Isso é transparência também. Né? O entendimento disso a meu ver, assim, a transparência, é o entendimento, mas que se faz pela própria transparência, sabe? E a gente entende isso dela, viu? Dela falando, porque essa tua fala, ela não está falando de preço, apesar do preço, claro, impactar, né, diretamente. Então, o maior problema que ela está falando nem é preço, não é você baratear para vender. Realmente como ela está dizendo, é a comunicação, aquela coisa clara, aquela responsabilidade com a empresa, juntamente com a missão, a visão que ela tem, né, a visão, a missão, os valores da empresa. Os valores. Então, quando junta tudo, você sente essa confiança no fornecedor, enfim, da pessoa da compra. Então, assim, isso vale muito, vale mais quando você sente que pode confiar, que tem aquela parceria, como você disse, que é muito mais que preço, é parceria, é o valor que ela entrega para vocês, né? Tanto para o cliente final quanto para internamente ali na empresa. Não é? Então, essa comunicação, essa clareza, esse respeito, esse cuidado realmente no que está entregando para vocês. Então, é uma percepção, é valor, né? É o valor. E aqui, mais uma vez, eu coloco assim, o pós-venda, porque eu acho que o suporte é fundamental. Porque a compra não para ali, né? O acompanhamento. Ela vai ali, né? Contínuo, o acompanhamento do pós-venda é fundamental mesmo. É fundamental para a gente ter segurança, né? Acho que para qualquer empresa ter segurança, para qualquer empresa poder realmente ter confiança no que está sendo entregue no fornecedor mesmo. E falando disso, falando com isso, né, que ela está dizendo, só complementando, a gente, como somos uma empresa também que a gente cria sites, e eu percebi, você falando, que quando o cliente nos contrata, ele pergunta se a gente faz, vocês fazem site? Sim, fazemos. Mas aí, quando a gente entrega o suporte para eles, nossa, aí eles, não, vocês têm um suporte para me dar. Então, a gente vende o site, por exemplo, e dá o suporte que ele precisa. Eu não estou conseguindo aqui no e-mail, não estou conseguindo inserir tal coisa. A gente tem uma pessoa disponível para dar esse suporte para ele. É tipo um pós-venda, porque a gente está ali, né, cuidando daquele cliente para que, se ele tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos ali com ele. A comunicação, ela não acaba no fechamento de um contrato, né? É muito mais que isso, é além daquilo, é o encantamento do cliente, como a gente já teve palestras sobre isso, né, Zac? Isso é uma das maiores dores do nosso cliente hoje, principalmente o cliente de site que ele está falando. Acontece muito da pessoa ter uma hospedagem aí em outras marcas, né, que eu não posso citar o nome aqui, mas o cliente, ele tem uma hospedagem, mas aí ele às vezes precisa entrar em contato naquele chat ali pelo Google e ficar esperando o contato ali responder, mas aí a pessoa que está fazendo ali o atendimento dele às vezes pergunta termos muito técnicos e ele não sabe. Aí ele não sabe nem como às vezes procurar o atendimento de uma hospedagem. Então esse contato humano que a gente tem ali de ir lá e perto do cliente, só ter a confiança de tipo assim, teve algum problema, ele sabe que ele pode falar com a gente e tem uma pessoa que vai ajudar ele a resolver.
isso daí já é sana uma das maiores dores desse cliente, sim, né? É uma clareza de comunicação, porque quando o cliente vem e te pergunta do que está acontecendo, me mostra aí o print, me mostra como o que está acontecendo, o que está havendo. Então, assim, ele entende que a gente, humanamente, né, ali humano, é algo ali muito mais que robotizado e tudo. Não que eu sou contra, porque tem muitos robots, Não, muitas com coisas certeza. boas ali, né? Claro, a internet e certeza. tecnologia está vindo para somar. Mas quando ele entende, sente, poxa, eles estão ali quando eu estou precisando, tem uma clareza, tem uma comunicação, né, uma equipe ali um pouco mais rápida ali para atender. Então, isso realmente gera essa percepção de valor. Então, hoje não é só o preço, né? As pessoas estão procurando muito mais além, estão procurando um relacionamento ali, uma clareza naquilo, porque possa ter essa troca. Exatamente. Eu acho que é bem isso, é a troca, né? Mas assim, vocês têm, no caso, esse suporte, Sim. ele vai no caso, vocês falam diretamente com o cliente ou o cliente que vai falar com vocês? Depende, tem duas, né? Na verdade, alternativas e muitas das vezes depende do que o cliente quer. Do caso. Então, assim, se se trata de uma hospedagem, nós trabalhamos, fazemos tudo o que ele precisa. Então, ele não vai precisar falar com a empresa de hospedagem. É a gente que resolve tudo para ele. Então, ele entra em contato com a gente. Então, é a gente com o cliente diretamente com ele. Tanto diretamente com a empresa. Por exemplo, você me contratou e aí você entra em contato comigo se precisar de qualquer ajuda no site, teve problema no site, entrou algum vírus ou alguma coisa. Então, a gente fala diretamente com você. É aquele esporte humano mesmo, do nosso técnico com você, para resolver aquela questão. Então, é realmente bem direto. Eu respondi a pergunta. Não, eu acho que sim, respondeu. Essa questão de tecnologia que ela está falando é muito, muito forte. A gente volta ali pro nosso tema, que é o que as empresas estão errando ao vender. Porque você falou que um dos principais problemas é a comunicação e o cumprimento de contrato mesmo, de prazos, e como ela se complementou, né? Estar atento ali à empresa, que a empresa está precisando. A gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, no Maranhão, a gente vê que a gente tem essa cultura de não cumprir acordo. A gente tem essa cultura da pessoa ter um prazo ali para entregar o material. E o brasileiro, ele tem o jeitinho brasileiro, né? Ele vai, mas eu não consegui, mas eu posso enrolar esse cliente aqui. Que é o mal do Brasil, na verdade. Eu posso não responder. Pessoal, assim. Eu tenho... gente, é verdade, né? Eu acabei de ver um dia desses uma situação que o que eu posso comentar é que eu vi um fornecedor que presta serviço para uma empresa que é um cliente nosso, e esse fornecedor disse assim: olha, eu não vou poder entregar esse serviço no dia que você está me pedindo porque eu tô em viagem, né? Então, cara, se você tem uma obrigação com aquela empresa, o isso correto... Isso é um caso real, né? Real, aconteceu um dia desses. E o correto é você comunicar se tem alguma coisa ali que você precisou, se preparar antes para entregar esse produto ali, que é um produto digital, né? Entregar esse produto antes e ter clareza na comunicação. Sim. Com certeza. Então, a gente sabe que a gente vive essa cultura, infelizmente, é uma cultura terrível. De atraso, de adiantar as coisas, parece os prazos não são bem... De não ter diálogo, né? De não ter diálogo. Os prazos não são bem definidos, não são bem reais ali, É uma cultura né? terrível. Exatamente. Então, a falta de profissionalismo mesmo. Falta de profissionalismo. E, tipo assim, a gente já tá na era do... o Philip Kotler, ele é o guru do marketing, pai do marketing moderno, né? E eu concordo muito com as coisas que ele fala. O último livro que ele escreveu, já bem velho, foi o Marketing 6.0. E ele fala que nós estamos vivendo na era onde o marketing ele é uma série de experiências entre o digital e o real. Ele fala já dessa fusão do digital, do real e de experiências imersivas. Então, a gente está numa era onde temos muita tecnologia, a tecnologia vai avançar cada vez mais, inteligência artificial, mas não adianta ter nada disso se a comunicação, que é a base, ela não é bem feita, né? Aí, eu tenho outra pergunta, porque talvez possa ser importante para quem está ouvindo, né? Pergunta polêmica. Mas só para falar assim, esse livro é muito... Eu ainda não cheguei a ler esse livro, mas eu já fiquei sabendo, assim, muito, muito bem, assim, que... Enfim,
porque ele é realmente crucial para essa Muito intermediação importante. entre o digital É, o, e o Sim, real. e o Felipe sim. Kotler é um filósofo, né? Ele não analisa o marketing como... Não é uma ferramenta para você vender. O marketing, como o Felipe Kotler analisa, ele é um retrato da nossa sociedade e como que as pessoas vão se adequar dentro disso para manter o nosso mercado ali funcionando do jeito que ele deve funcionar, né? Sim. E aí, Luiz, eu já quero também puxar um tema aqui que a gente falou de quais são os principais erros que empresas cometem ao tentar vender para você, né? Mas o que se tu pudesse citar algum exemplo assim de um fornecedor, não precisa falar o nome nem nada, mas algo que construiu ali uma confiança entre vocês e esse fornecedor, né? Que vocês conseguiram manter. Atitude simples ali, né? Olha, eu acredito assim que o que realmente faz esse elo é a gente poder primeiramente, né? Tudo envolve a confiança, mas é realmente poder entender, e mais uma vez aqui, entender a empresa, porque assim, após o fechamento de um negócio, existem muitas variáveis, né? Enfim, coisas que podem acontecer e que a gente não vai saber exatamente o que acontece especificamente, Sim. exatamente com precisão o que acontece, o que pode acontecer no futuro. E existem muitas contratações que podem não estar previstas, enfim, a gente fala aqui também de previsão orçamentária, que também não está prevista, são muitas coisas que acontecem dentro de um ambiente, dentro de uma empresa, né? Uhum. E aí, mas eu acho assim que a flexibilização, eu acho que, assim, na minha opinião mesmo, assim, falando, eu acredito que isso é o que vai realmente fazer a diferença. A flexibilização, por exemplo, lá na empresa, de como a empresa, e mais uma vez aqui colocando, de como a empresa funciona. A flexibilização, por exemplo, a como acontecem como são os processos, como são os procedimentos internos, como funciona o ambiente interno, porque, assim, dentro de qualquer tipo de negociação, fechamento de negócio, a partir da contratação, a gente está falando de um funcionamento a partir de então que vai ter que acontecer, ou melhor, acaba sendo Sim. de acordo com o funcionamento dentro do ambiente da empresa, né? Se adaptar, né? A realidade da empresa. E eu acho que esse entendimento da realidade da empresa, Então é necessário uma flexibilização ali. Tem que flexibilidade em algumas coisas ali, quando vocês precisam. Nós precisamos que vocês tenham essa flexibilidade com a gente. Porque aconteceu, mudou, ou então alterou alguma coisa, ou então aí ter essa flexibilidade. É claro que a gente não vai falar de abusos também, sim, né? Sim. Com certeza, muito importante tocar nesse ponto, porque às vezes vira, é tudo pra ontem. Tudo pra pois é, porque acontece mas isso também. Eventualmente, coisas que acontecem eventualmente, né? É bem pontual, mas né? Eu acho que a gente não vai falar... Pois é, acho que a gente precisa falar de um equilíbrio, né? E para isso, precisa haver o diálogo. Sim. Eu acho que, enfim, o diálogo precisa sempre acontecer. A comunicação é essencial. Quantas coisas acontecem e quantos erros acontecem por falta de comunicação, né? E aí é criar também, aproveitando para falar também disso, mas eu acredito também que é criar uma cultura de comunicação. E dentro de cada empresa, da empresa, enfim, de cada empresa, é criar uma cultura mesmo de comunicar. Aconteceu, enfim, enfim, o que acontecer, existe uma cultura de comunicação. E de comunicação também aberta e transparente. Eu acho que isso é, inclusive, fundamental. Eu sei que eu estou já partindo para outro ponto, mas, assim, é fundamental
não só para transparência também dentro do ambiente empresarial, mas também para criar o conhecimento, a informação e gerar informação dentro também para todo mundo dentro do ambiente. Isso gera não só mais confiança, né? E aí a gente já está falando aqui de pessoas. Sim. Aí, no caso, né? eu fico pensando... porque aí já entra também... Porque uma coisa vai... Desculpa, mas uma coisa assim vai abordando a outra, né? A gente já vai falando da influência de um setor do outro, né? Em vários setores. E aí também é importante falar de uma organização sistêmica, né? Porque aí que vai funcionar realmente a coordenação entre os setores. A gente vai falar também de o que é importante hoje gerar realmente uma organização que possa ser coordenada, sistêmica. Sim, porque tem que ser claro tanto para o fornecedor quanto para a empresa. Então, a empresa precisa ter também essa comunicação com o fornecedor, né, Zac? E o fornecedor com a empresa. Então, a empresa ela precisa também ter uma comunicação clara para com o outro também. Porque, às vezes, né, tem aquele lado só do fornecedor, mas e o lado da empresa? Né? Ela dá também essa comunicação clara para esses fornecedores, né? Então, assim, no caso, claro, é uma via de mão dupla, né? Os dois precisam ter essa comunicação. E eu acho que fundamental também, assim, é a gente poder criar, gerar, como que eu posso dizer? Entrar num equilíbrio, né? Eu acho que é buscar o equilíbrio. Eu acho que, na verdade, falando aqui de gestão, é buscar um equilíbrio, de toda maneira. Mas... especificamente a esse ponto é buscar um equilíbrio de vantagens, porque a gente está falando de vantagens entre quem compra e quem vende também. Certeza. Menor risco, melhor, né? Claro. Também, né? E a gente está falando de um equilíbrio ali. Então é vantagem também para quem compra, vantagem também para quem vende. E aí é que na minha perspectiva, é que tá o equilíbrio, né? E aí a gente tem que conversar, de fato. A gente tem que buscar um diálogo. E, Luísa, então, tu falou assim de equilíbrio, né? Então, e tu falou também de organização sistêmica. Ou seja, para a gente ter até uma comunicação efetiva, boa, também base ter toda uma organização. Porque a pessoa pode, teoricamente, ser boa em comunicação, ser uma pessoa comunicativa que, quando tem algum problema, avisa, ou quando tem imprevistos ali, ela se comunica de uma maneira muito boa com a empresa para a qual ela está prestando serviços ou vendendo produtos, né? Porém, sem toda uma organização, isso não vai funcionar, né? Se não tiver uma organização clara de como se comunicar com essa empresa, isso não vai funcionar. E você falou também de buscar o equilíbrio. Ou seja, na tua visão, se uma empresa tiver um sistema de organização que seja muito bom, mas que ele seja muito rígido, uma organização interna perfeita dessa empresa que está prestando um serviço para vocês, mas ele é muito rígido, as pessoas seguem aquele sistema ali de organização à risca. Você acha que em algum momento vai surgir a necessidade dela se adaptar, de adaptar uma regra, de adaptar alguma maneira para se adequar à realidade daquela empresa, e isso vai atrapalhar de alguma forma? Olha, sem sombra de dúvida, com certeza. A minha resposta é com certeza. Até porque ela falou de flexibilidade. Então até a organização extrema para ti atrapalha, né? A organização... Não entendi o que tu falou, desculpa. Por exemplo, uma empresa que seja 100% organizada, porém ela é inflexível, ela é muito organizada em seguir aquele sistema de organização ali que ele já tem. Não, é porque assim, e aí partindo, assim, a gente está lidando, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente está falando de um mercado que é desafiador. Eu vejo bem por aí, a começar daí. E quando a gente fala disso, a gente trata
de também um mercado que é extremamente volátil. E eu tô começando daí porque, assim, tudo muda com muita a facilidade e as empresas, elas precisam também se adaptar às mudanças. E tudo é muito rápido. Principalmente quando a gente trata de... Porque a gente está no mundo de inovação. A gente está tratando o tempo todo de novas tecnologias. E quando a gente está dentro desse meio, assim, as empresas, elas precisam também estarem dentro desse meio, inovando, buscando sempre novas melhorias. E melhorias também, claro que para a produção, né, para geração de resultados. E aí, respondendo também a tua pergunta, a gente tá... quando a gente não fala de flexibilidade, é muito delicado. Porque a gente tá num meio... Imagina só, a gente tá num meio extremamente volátil. Sim. De mudanças... Bem dinâmico. Ininterruptas, dinâmico, extremamente dinâmico. E aí vem, né, no caso, uma empresa extremamente burocrática, inflexível, não sei o certo, mas aí impõe aquelas demandas, né, para o comprador, para a empresa compradora, enfim. E aí, o que acontece é que isso dificulta completamente, na minha percepção, eu acredito que isso dificulta completamente o fechamento de novos negócios, a compra, dificulta tudo. Dificulta a fluidez de tudo acontecer. Porque uma empresa dinâmica precisa de um fornecedor dinâmico também, que entenda isso, e juntos ficam caminhando, né? É porque, assim, por mais... Eu penso assim, por mais que existam processos, e eu penso também que as empresas, elas precisam, para se profissionalizarem, enfim, é claro que cada empresa está a seu tempo, e a gente... enfim, obedecendo também ao tempo de cada empresa, mas quanto mais as empresas se profissionalizam, elas adquirem processos mais elaborados, enfim, a estrutura organizacional da empresa fica mais robusta, mais consolidada. Eu acredito que, assim, por mais que existam esses processos, por mais que existam processos, e aí a gente está falando de grandes empresas, a gente pode falar de grandes empresas. Sim. Enfim, não sei se eu posso citar, mas... É melhor. Depende. Mas, assim, existem empresas com processos muito elaborados e que, às vezes, podem se tornar muito burocráticos. Mas, assim, ainda que existam, precisa, no meu ponto de vista, precisa haver uma flexibilidade também para atender às condições do mercado, as condições de mercado, e para que possa, de fato, a gente buscar bons resultados para a empresa, porque é isso que a gente busca, né? E enfim, aí já vai todo... Eu tinha uma pergunta, análise. Mas eu não sei se ela já respondeu, mas eu vou perguntar. Assim, quando vocês fazem esse fechamento de contratos, já teve, assim, eu queria, se tivesse algum exemplo lá que aconteceu, o que fez para empatar, quer dizer, não, para desempatar, por exemplo, muitas das vezes eu tenho esse contrato, tenho esse aqui. O que fez, né, para desempatar aquele contrato para vocês, tipo assim, esse aqui tem mais vantagem, esse daqui não. Então, eu queria saber, assim, de forma, assim, de exemplo que já aconteceu dentro da empresa, o que fez para desempatar ali um fechamento de contrato, por exemplo. Tá, eu vou primeiro por uma análise comercial. Eu acho que aí a gente trata primeiro do recebimento de contratos dentro do comercial. Mas eu não tô nessa parte, né? Não, né? Mas, assim, quando há o recebimento de contrato, geralmente sempre é por serviço, né? Dentro do comercial, né? Dentro do comercial, eles repassam para o compras,
E aí, lá a gente analisa o que é preciso para poder fazer a compra de acordo com aquele contrato, né? Geralmente, o grupo em si, ele tem uma política de redução de custo. O olhar, primeiro, né, a gente olha pro preço, né? Sim. Porque ali também não tem como dizer, até como já tinha falado aqui, que é importante. Claro, Mas não é claro. só. Como olhar Mas pra- não tem como olhar para o preço. Mas assim, não, realmente não é só isso. Eu acredito assim, precisa uma análise de longo prazo. O que é benefício, o custo-benefício para a empresa. Então, isso desculpa, eu acho que eu esqueci a tua pergunta aqui. Não, era o que faz para desempatar aqueles dois desempatar. contratos, por exemplo. Eu tenho esse muito bom, esse aqui também. Aí, um é. olhar ali, um exemplo que já teve. Nossa, esse daqui foi talvez por esse motivo. Não sei se vocês podem dizer, mas mais ou menos isso. Então, assim, dentro do compras, a gente não pode mais, como que eu posso dizer, contestar o que está no contrato, né? Então, o contrato chega já para discutir sobre o que a gente pode ter dos fornecedores. E aí entra o que a gente recebe de cotação. Então, dentro de uma cotação, o que eu acredito assim que o comprador precisa analisar é realmente a questão do custo-benefício, né? Mas a longo prazo, e mais uma vez aqui, o que tem de vantagem para a empresa. E aí, se realmente aquilo vai atender e vai solucionar o que a empresa está buscando, né? Se vai realmente atender às necessidades mesmo da empresa, né? E também, voltando aqui, não é apenas sobre preço, né? Mas sobre o que a gente pode... O que é observado também muito lá na empresa é o que a gente pode prezar de parceria, né, com quem fornece. Sim. Porque isso é importante, é delicado, mas também é muito importante. O que a empresa prima também. Se a gente prima pela parceria, né, a gente pode estar assumindo de repente um custo maior, mas que possa ter mais vantagem para a empresa. E que, de repente, a longo prazo e para um futuro, né? Porque aí envolve a gestão de riscos e fazendo uma análise de risco, ainda que pague por um preço maior, mas aí dentro de um longo prazo, a gente fala assim, de anos à frente, a empresa possa ter uma vantagem, e aí a gente fala de repente, flexibilidade, de repente menos ter dor de cabeça no geral, menos dor de cabeça no geral, por exemplo, e a gente possa ter uma parceria melhor, e um entendimento melhor de como, enfim, da empresa mesmo. E a gente pode, se a empresa puder primar por isso, isso é melhor. Porque muitas vezes, enfim, pode acontecer do contrário, de repente for um preço menor, mas passar o tempo e o fornecedor puder ser muito exigente, não puder atender às condições e prazos de pagamento da empresa, enfim, puder ter acaba tendo mais desgastes, né? Puder desgaste mais desgaste, né? Sim, mais enfim, eu acredito que é muito por isso aí. E, Luísa, só complementando a tua fala, porque para os nossos ouvintes, né, do DataCast, é importante a gente também entender que o fornecedor, ele é uma peça essencial para qualquer empresa. Então, se você que é um fornecedor, você tem uma empresa que presta serviço e você precisa vender o seu trabalho ou o seu produto, a pessoa que vai contratar esse trabalho, ela também está precisando muito de um fornecedor capacitado. Então, é uma via de mão dupla. Então, às vezes a gente pensa assim que
eu vou fazer aqui a minha prestação de serviço mal feita, eu não vou me adaptar a essas questões, como a gente já falou aqui, eu não vou me preocupar com a gestão, com a organização da minha empresa, com a organização desses processos que a gente está fazendo junto ao cliente, porque pensa que nunca vai acontecer de quebrar um contrato. Mas, ao mesmo tempo, para quem contrata o fornecedor, ele também é uma peça fundamental. Então, eu acho que a gente aqui que trabalha com marketing, a gente sabe que o marketing, ele não é só aquele momento da propaganda, não é só aquele momento onde a gente aparece para o cliente, mas é a manutenção cuidadosa desse relacionamento ao longo dos anos, né? E isso é muito importante para que você mantenha um contrato de fornecimento de serviço com um cliente, enfim. Deixa só entender um pouco a tua pergunta. Não, na verdade eu Ele estava só nem perguntando, eu estava né? só complementando tá. porque... Complementou. Heloísa, mas aí tem outra também, acho que a gente está fugindo um pouco, vamos fugir só um pouco da parte do sistema da empresa. Mas eu até concordo assim, com a questão do marketing, porque o marketing é muito mais do que... A gente não está falando só de divulgação, né? Sim, A gente está falando de uma estratégia, né? A gente está falando o marketing estratégico, ele é muito além de divulgação. Eu acredito assim que ele vai criar a marca propriamente, ele vai fazer o posicionamento estratégico da marca. E não só leads, a gente não está falando só disso, né? A gente está falando de realmente poder dar longevidade àquele posicionamento. E aí eu já tenho um outro insight que eu fiquei pensando aqui, é o papel da pessoa que está ali à frente dessa prestação de serviço, porque também aconteceu um dia desse comigo de receber um relato de uma pessoa que falou que é de uma empresa também que presta serviço, e essa pessoa precisou demitir uma outra pessoa que fazia o atendimento ali dos clientes, porque era uma pessoa que tratava muito mal o cliente. E a gente já saindo um pouco do ramo empresas e indo para pessoas, né? Olha como é importante o papel dessa pessoa que está ali na frente de um atendimento e a imagem da sua empresa, ela carrega a imagem da sua empresa. O jeito daquela pessoa falar, o jeito daquela pessoa responder, o jeito daquela pessoa respirar fundo quando ela está estressada com algo do cliente, para aquilo não virar uma dor de cabeça muito maior, uma bola de neve. Enfim, né? Um outro insight aqui que eu fiquei pensando. Sim. No ponto que eu anotei aqui, eu tinha deixado algumas características que eu acho assim, que elas são muito essenciais, assim, que a Luísa deve ter, mas dentre elas que ela falou para mim, que foi a capacidade de assumir os riscos. Quando tem essa capacidade, não sei se ele pegou, acho que eu fiquei bem aqui, né? Você sei que quando tem essa capacidade de assumir risco na área do profissional, que tem muitos profissionais que entraram nessa área, né? Estão estudando também essa área, uma área muito complexa, né? Eu já ouvi falar que é uma área de amor e ódio, porque acho que a pessoa, meu Deus, fica meio assim, mas é uma tomada de decisão dela. É porque é como se fosse assim também tudo pra ontem, sabe? Né? É como eu tenho percebido, né? Comecei a perceber isso, né? Assim, quando eu entrei, assim, é como se fosse tudo pra ontem. Aí tem essa que eu tinha colocado, que foi a capacidade de assumir riscos, a organização, disciplina, a visão sistemática, né, que tem que ter essa postura profissional sua e a capacidade de analisar e de planejar, que é exatamente tudo que completa, né, que muitas pessoas perguntam, mas qual é o perfil ideal ali para que a pessoa da gestão de compras, essa pessoa, né, desse profissional de compras, ele precisa ter, né, ele precisa ser, para que funcione muito bem, né, aquela organização daquela empresa. E aí, no seu ponto, qual desses, assim, você mais leva, mais rigorosamente, ou qual é a parte melhor disso para você, o que você mais nessas questões que eu citei, assim, dessa parte, qual é a mais fundamental para você? É mais a parte profissional mesmo, né, sua, nesse teu ponto de vista, assim. Certo. Olha,
Mas, assim, quais são as características de um profissional? Sim, Assim, sim. eu acredito, assim, que eu não... Assim, a imparcialidade eu vejo como muito necessária. A imparcialidade no sentido de que eu represento a empresa e que eu sou a pessoa ali para poder atender as demandas necessárias, né, as questões necessárias para que eu possa gerar eficiência, né? Sim. Para o que está sendo solicitado, né? Porque lá na área de compras é exatamente o que é solicitado, né? E aí, enfim, parcialidade, deixa eu pensar aqui, eu acho que é realmente criar critérios do que é melhor para a empresa, sabe? É a pessoa verificar mas dentro de um eixo assim parcial também. O que é melhor para a empresa, né? O que a empresa precisa. Sim. Quais são as necessidades da empresa? É sempre dentro desse parâmetro, Sim, né? sim. O que a empresa precisa? O que isso pode oferecer para a empresa, né, que possa gerar valor. E aí entra, enfim, dentro desse critério mesmo. O que ali está gerando valor para a empresa. Eu entendo assim que em qualquer área da empresa a gente precisa criar valor. Ou ter esse pensamento de criação de valor, né? E, enfim, lá na empresa, inclusive, só puxando para esse ponto aqui, a gente existem, dentro do planejamento estratégico, existe critérios também para dentro de criação de valor que envolve tanto processos, envolve sistemas, envolve pessoas também, porque, enfim, eu penso que pessoas quem realmente faz a empresa acontecer. Envolve inovação, tecnologia, investimento e, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas sim. é porque eu já fui Nós pro outro estamos ponto. já chegando no final do nosso... Estamos já encerrando o nosso episódio de hoje. Ai, meu Deus, o que é tão rápido. Foi rápido mesmo. Mas pra gente encerrar, eu quero te perguntar o que é que você pode deixar como... Se você pudesse deixar... nem olhou pra cola. Eu nem vi. Pudesse deixar um conselho para os nossos ouvintes que queiram vender uma prestação de serviços para uma empresa. O que é que você pode deixar como um conselho para eles? Certo. Certo. Olha, assim, para que possa haver uma melhor venda, né? Para que alguém possa fazer uma melhor venda. Eu acho que é realmente perguntar, né? Se perguntar também. Se o que está sendo oferecido, né? Funciona mesmo, né? Se aquilo está sendo realmente oferecido tanto da melhor forma e realmente está atendendo à necessidade do cliente. Eu acho que isso hoje em dia no mercado, no mundo que a gente vive, isso é essencial. E a gente poder realmente quando se trata assim de uma empresa, da gente poder realmente
o do vendedor, né? Do fornecedor, entender o contexto da empresa. Sim. O contexto da empresa, e eu acho que aí... Porque, assim, a gente pode pensar que o fornecedor precisa se adaptar ao contexto da empresa. Acredito que também pode ser, mas não necessariamente se tornar um passivo em relação ao contexto da empresa. Não é isso, Também né? sugerir melhorias. Também sugerir melhorias, isso. Ou até discordar, né? Do que sabe que não vai funcionar. Mas é essencial ter um diálogo. Porque eu acredito que, assim, a partir do diálogo é que vai ser construído uma ponte que vai levar a um fechamento de um negócio. Muito bom. Eu acho com muita sinceridade, eu acho que é bem isso. É, assim, entender o contexto. E aí a gente fala enfim, de entrega mesmo, de uma boa entrega, né? Eu acho que aí é de uma entrega que possa corresponder ao que, tratando de empresa, mas também de consumidor final aqui, eu tô falando, acho que a entrega ser mensurável, né? Sim. E de acordo com enfim, valor técnico, ser realmente, assim, eficiente no que está sendo entregue, né? Eu acho que é bem por aí. A gente pode... E aí a gente mede em números, porque isso também é fundamental. A gente mede em números a longo prazo, né? A depender do que está sendo... Da proposta, né? Enfim... buscar, assim, facilidade, sabe? Eu acho que é buscar realmente facilidade. Sim. Eu acho que quem vende precisa buscar facilidade. Facilidade para quem compra. Porque quem compra tem um parâmetro do que quer. E aí o vendedor precisa buscar isso. Precisa buscar a facilidade para o comprador. Entendi. Sim. Enfim. Quer complementar alguma coisa, Alice? E a confiança, enfim. A confiança eu acho que é fundamental. Eu vejo, assim, que é fundamental, hoje em dia, assim, é a parceria que é firmada. Eu acho que isso é fundamental, não só como que eu vou dizer, pro presente, sabe? Eu acho que é fundamental para construir o futuro. Sim, sim. Eu acho que a parceria, ela vai ser uma ponte para novas perspectivas, perspectivas futuras e para quem, enfim, novos negócios, novas pontes aí a serem criadas e novos horizontes a serem galgados. Sim, isso é verdade, porque hoje, antigamente tudo era muito só preço. Hoje é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Hoje é essa entrega. É realmente, assim, você querer ver que aquele fornecedor, aquela empresa, aquele cliente, enfim, quem seja, realmente está ali junto com você. Né? Que realmente ali tem um olhar de ser mais humano, de realmente ser responsável, de realmente entregar sem que tu precisa estar ali no pé dele, de que realmente ele está aqui, olha, eu sou responsável, transparente, vou te entregar as coisas de verdade, não é nada ali, sabe, só no papel. É alguém, pessoas, empresas que realmente são responsáveis para entregar aquilo, pronto. Ela te entregou no prazo, ela te criou contigo uma relação boa, né? Vocês têm aquele relacionamento bem legal, uma transparência naquilo, ele cumpre o teu prazo, você cumpre o meu, a gente está aqui como profissional, como parceria, né? E é isso. E às vezes as pessoas são muito robóticas, às vezes é só entregou ali e acabou. Não é mais que isso, né? É uma entrega realmente de ser o profissional, mas que também ser humano naquilo. Sim. Eu acho que, assim, eu gosto muito desse lado humano, sabe? Eu posso dizer, assim, que eu vejo também as coisas muito por esse lado. Eu acho que eu penso no mundo, principalmente empresarial, e hoje mais ainda, porque a gente vem
em um desenvolvimento também, né? A gente vem, enfim, galgando novos patamares dentro desse olhar humano, né? E que antigamente não era assim. Então, hoje o foco é nas pessoas. Porque se a gente não tiver o foco nas pessoas, as coisas elas não vão para frente. Porque uma empresa, ela é formada por pessoas. E pessoas é que vão construir o nosso futuro. Sim. Na verdade, enfim, todas as empresas são construídas por pessoas. E a gente precisa prezar sempre, também pegando por esse lado, sempre pelo bem-estar das pessoas. E a gente precisa também, aproveitando também um outro gancho aqui, mas criar também ambientes para que as pessoas possam se comunicar, se conectar, e criar. E aí, a partir disso, é que a gente cria todo um ambiente sistêmico também dentro de cada organização. Porque as pessoas é que vão construir isso. E sem os olhos isso... dela brilham falando disso, sabe? Dá pra perceber, os olhos dela brilham quando ela fala sobre isso. Mas é porque, assim, eu acredito muito nisso. E sem dúvida, toda organização, quando ela preza por ser uma organização sistêmica, ela precisa disso. E ela vai precisar. Se não tiver, né? Porque ela precisa dessa... Não só da sinergia, claro, mas precisa da coordenação, porque isso propriamente vai criar coordenação, e isso cria a coordenação entre os setores. Todos os setores, e se a gente fala de setores, de unidades, lá dentro da empresa, lá na internacional, no grupo, a gente tem as unidades de negócio no Brasil, mas aí mas precisa de coordenação entre as unidades. E aí isso somente é possível através das pessoas. Com certeza. E aí, enfim, envolve também gestão de pessoas, a gente ter uma boa organização e bons, enfim, fluidez dos processos. E tudo isso resume a uma coisa. É o cliente final, é pessoas, quer contratações para quê? Melhores. Para suprir o que é a necessidade de quem? Das pessoas. Sim, então, gente, tudo é o cliente final, é as pessoas, ali, o que eles estão fazendo, a empresa, tudo ela faz, todo esse sistema é para o cliente final, né? Para um resultado, é para uma boa experiência, né? Daquela empresa, do que ela está comprando, do que ela está fazendo. Então, tudo se resume a pessoas. É isso, gente. Isso. Finalizamos mais um episódio do nosso DataCast com a participação da Luísa Fernandes. Muito obrigado a todos. E até o próximo podcast. Até o próximo. Obrigada.